Ô galera, olha só. Que correria o final de ano. Ontem na aula de apoio tinha bastante gente e eu acabei fazendo o que a apostila vai trabalhar nos últimos capítulos. É uma ideia que a gente já tinha trabalhado parcialmente na sala de aula. Eu mostrei para vocês que a partir da ideia de velocidade média, se a gente dá uma alteradinha nessa pergunta, se dá uma alteradinha nessa fórmula, surge a equação horária da posição. Só que essa equação é limitada porque ela só serve para móveis que têm velocidade. Que bonitinho. Aí Galileu Galilei desenvolveu uma ideia chamada aceleração, que mede a mudança da velocidade com o passar do tempo. Mexendo um pouquinho nessa fórmula, surgiu a equação horária da velocidade. Uma das 3 equações que vai estar no formulário da Federal, que vai estar no formulário da maioria dos vestibulares. Quando a gente faz o gráfico da velocidade de um objeto com o passar do tempo, dá para perceber que calculando a área desse gráfico, a gente obtém o quanto o sujeito se deslocou, o quanto ele andou. Usando esta propriedade, calculando a área do gráfico velocidade versus tempo, para um sujeito que muda de velocidade de forma constante, tá vendo? Não está aumentando ou diminuindo a maneira como ele muda de velocidade. Calculando a área deste gráfico, a gente obtém o quanto o cara andou. Uma propriedade muito importante. Usando esta propriedade, a gente obtém uma equação que também é uma equação horária da posição. Só que ela é mais poderosa que a primeira equação horária da posição que eu escrevi. Por que ela é mais poderosa? Porque ela inclui a aceleração. Então ela também serve para sujeitos que mudam de velocidade com o passar do tempo. Mas muda de forma constante, muda de forma organizadinha. Não pode acelerar mais, acelerar menos e ficar apertando o acelerador toda hora. Tu vê, né? Se eu quiser entender um movimento mais complexo, eu tenho que ir para a faculdade. Não é no ensino médio que eu vou conseguir te ensinar um movimento mais complexo. A gente estuda movimentos mais simples aqui no ensino médio. Tu vê, né? Essa equação e essa são a mesma coisa, só tem nomes diferentes. Elas fazem o mesmo serviço. Em alguns momentos essa vai ser mais confortável, em alguns momentos essa vai ser mais confortável. Só que no vestibular tu não ganha nem a ideia de velocidade, porque isso supõe que o aluno lembra, né, das placas de trânsito, quilômetro por hora, distância sobre tempo. Mas essas duas aqui tu vai ganhar. 2 equações que vão fazer parte do nosso formulário de cinemática. A apostila trata isso nos últimos capítulos. Eu pulei alguma coisa que nós vamos voltar atrás. Então olha só. Na aula passada, eu comentei com vocês que a partir dessas 2 equações podia surgir uma última equação, né? A equação de Torre. Era só isolar o tempo numa e substituir na outra. E eu fiz esse serviço na aula passada. Para a galera que veio no apoio, eu fiz essa dedução. Isolei esse tempo, substituí aqui, fizemos um monte de continha divertida com as letras e surgiu a famosa equação de Torricelli. Quando é mesmo que a gente vai correr para a equação de Torricelli? Quando não tiver o tempo. Eu lembro, cara, como eu travava nessas questões, pô, não deu tempo, como é que eu vou calcular? Eu me esqueci às vezes de que se não tiver o tempo, a tua primeira alternativa é correr para a equação de Torricelli para tentar resolver o problema. Só que aí na aula de ontem, cara, no apoio de ontem, nós fomos muito além. Para exemplificar a aplicação dessas contas, eu mostrei para a galera situações que são chamadas de queda livre, que é quando um objeto cai livremente. Diferente de ele ser arremessado para baixo ou de ele ser arremessado para cima, que é chamado lançamento vertical. Na aula do apoio de ontem, né, que daqui a uma semaninha vai estar na internet lá com a data 18/11, certo? Vai estar assim, né? O vídeo da aula de apoio de ontem, né? Para quem é muito perdido e ainda não entendeu. 2015, mês 11, dia 18. Que horas começa o nosso apoio? É às 15 horas, né? 15 e... vamos dizer que começou 15 e 21 e 24. Então quer dizer que a aula começou às 3 horas, 21 minutos e 24 segundos. O primeiro take da aula. Certo? Isso caso tu tenha interesse
em dar uma olhada nisso com mais calma. Além de mostrar exemplos de queda livre, lançamento vertical, eu também fiz lançamento primeiro horizontal. Como assim, professor? Lançamento horizontal. Tu pegar um objeto e arremessar ele na horizontal. Calcular onde ele vai cair, com que velocidade ele vai bater no chão, quanto tempo ele vai demorar para bater no chão. Fizemos um exemplo desse, bem legal. Mas a questão mais top que tem é o tal do lançamento oblíquo. E aí nós fomos além. Aí dentro do lançamento oblíquo eu fiz umas deduções bem legais, provei matematicamente, porque o maior alcance ocorre 45 graus. Olha a galera ninja aí. Lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo tem que manjar de decomposição de vetor, né, galera? Lançamento oblíquo é delicado, tem que manjar de decomposição de vetor, bem legal. Uma curiosidade que a gente viu sobre lançamento horizontal, lá no apoio, foi que o tempo de queda, quando eu arremesso um objeto horizontalmente, depende apenas da altura de queda, não depende da velocidade com que eu arremesso o objeto. Isso é extrema... depende da gravidade, é verdade, mas estou falando que no mesmo local, né? Se eu vou lá fazer um lançamento horizontal, estou em cima de um prédio e vou jogar objetos para frente. O tempo de queda vai ser o mesmo para os dois. Independentemente se eu deixar um cair e se eu arremessar com muita força o outro para frente. Os dois vão bater no chão no mesmo momento. Isso é extremamente anti-intuitivo, né? O aluno tem dificuldade. Eu mesmo vou te falar que eu demorei anos para aceitar isso. Aquela história da arma. Pega a arma, tem uma planície, tu dá um tiro e solta um objeto ao mesmo tempo que tu deu o tiro. A bala bateu no chão. Quando o objeto bate no chão, a bala da arma também bateu no chão. Isso é anti-intuitivo, o cara não acredita nisso, né? O jovem geralmente não acredita. Como assim, professor? Está querendo me dizer que o fato de a bala da arma estar indo para frente em altíssima velocidade não atrasa a queda dela? Óbvio. Se a bala não fosse atraída pela Terra como um objeto parado, a única explicação é que a Terra pensa, né? Aí a Terra pensa, não, a bala está indo para frente, então eu não vou fazer ela cair. Não vou atrair ela, né? Tu vê, né? Se tu filosofar um pouquinho... Se tu não entende essa ideia, né, de que o movimento horizontal independe do movimento vertical de queda, só se tu concluir que o planeta Terra é um ser pensante. Caso contrário, tu tens que admitir que ao dar um tiro com uma arma e soltar um objeto ao mesmo tempo, quando o objeto bate no chão, a bala da arma bateu no chão. Observem que eu não estou atirando nem para cima, nem para baixo. Eu estou atirando na horizontal. Por isso que o nome da matéria chama-se lançamento horizontal. O que o vestibular cobra basicamente nessa parte de teoria? Claro que pode incluir continhas, mas de teoria, o lançamento horizontal, a questão famosa que ferra todo mundo é a seguinte: tem o corpo A e o corpo B que foram lançados de cima do prédio. O corpo A foi lançado com uma velocidade VA. O corpo B foi lançado da mesma altura, porém com uma velocidade muito maior. Ele foi lançado com uma velocidade VB. Aí pergunta quem é que chega no chão primeiro. Cara, a maioria dos alunos diz que quem vai chegar primeiro no chão é o corpo A. E eu acabei de te mostrar que isso não é verdade. Porque se esse chão for perfeitamente horizontal, o tempo de queda não vai depender da velocidade horizontal, apenas da altura do prédio. Então a bolinha A e a bolinha B vão chegar juntos no chão. Outra, se o cara quiser avacalhar, né, o cara disse que aqui tem 1 grama e que essa aqui tem 666 quilogramas, né? Aí mesmo ele vai achar que além da velocidade ser menor, a massa é maior, né? Aí vai cair mais rápido. E a gente já viu também que a massa não interfere no tempo de queda. Aquelas duas esferas, desprezando o atrito, chegam no chão juntas, ao mesmo tempo. Então, né, é aquele momento em que a física, o leigo se ferra, ele não tem como perceber, né, o que está acontecendo ali se ele não foi técnico, se ele não estudou um pouquinho de física. Eu quero ter a oportunidade ainda de falar para todos sobre essas 4 coisas onde nós vamos usar essas belas equações. São os últimos capítulos da apostila. Mas antes de me dedicar a exemplos desses últimos capítulos da apostila, eu quero encerrar uma discussão muito importante que a gente já começou algumas aulas atrás. O nome da matéria era dinâmica impulsiva. Dinâmica impulsiva. Aí eu trouxe para ti alguns conceitos novos.
o conceito de impulso de uma força, que era o produto da força pelo tempo. Te trouxe a ideia de quantidade de movimento, que nada mais é que o produto da massa pela velocidade do objeto. Essas setas indicam que são vetoriais. Qual é o nome disso aqui? Impulso. Eu acabei de falar, não é possível que tu esteja babando tanto, né, a ponto de não conseguir repetir, né? O que é isso aqui? Isso, é só para ver se estás acordado. É assim que funciona. Aí nós vimos que tem uma relação entre essas coisas, impulso e quantidade de movimento. Que na verdade, apesar de a gente chamar de teorema do impulso aqui no ensino médio, eu provei para vocês que isso aqui é a segunda lei de Newton. Fiz essa prova, né? A partir dessas equações cheguei no física, meu amor. Foi ou não foi? Essa teoria, então, é toda desenvolvida pelo Newton. Uma teoria poderosíssima que nos permite fazer cálculos bem interessantes. Fiz o exemplo do Guga, dando a raquetada. Na verdade, sempre que um corpo interage com o outro, um corpo faz força no outro, eu posso usar essas fórmulas para resolver a encrenca. Cheguei a mostrar para vocês o que acontece quando dois carros se chocam. Fiz exemplo de choque. Só que eles bateram e grudaram, né? Os carros bateram e grudaram, né? Ou seja, eu só te expliquei um tipo de choque, né? O choque inelástico. Mas eu não te falei de coeficiente de restituição, ou falei? Não, né? Essa é a parte nova. Cara, olha só, o que eu tenho para te contar hoje é as colisões. Como é que os corpos colidem? Quando nós começamos a estudar as colisões fisicamente, nós primeiro começamos a perceber que toda colisão tem algumas fases. E eu quero que tu enxergue comigo essas fases de uma colisão. Podem ser até 5 fases. Primeira fase de uma colisão é a aproximação. Se os corpos não se aproximam, não tem como eles colidirem, né? Então toda colisão é precedida por uma aproximação. A aproximação pode ocorrer desta forma, desde que a velocidade do corpo A seja maior que a velocidade do corpo B, ou a aproximação pode ocorrer frontalmente, assim, né? Um corpo indo de um encontro ao outro. Concorda comigo? Nome da fase? Fase da aproximação. Nome justo, né? Como é a ciência, né, cara? É tudo nome para facilitar, na verdade, a compreensão e não para atrapalhar, né? A aproximação, porque eles estão se aproximando. Tem a fase do contato, que é quando eles entram em contato. Depois que eles entram em contato, eles começam a deformar. Então é a fase da deformação. Depois que os corpos atingem o máximo de deformação, eles começam a voltar, pelo menos parcialmente, à forma original. Por isso que muitas pessoas nem acreditam que essa coisa aconteça. Essa fase é uma das fases mais importantes, chamada restituição. Vocês sabem o que é restituição do imposto de renda? É que tu já pagou o imposto, mas tu acabou pagando mais do que tu deveria. E aí o Estado vai lá e te devolve uma parte do dinheiro que tu pagou. Entendido? Se a restituição do imposto de renda é quando há a devolução do dinheiro, então a restituição é quando há a devolução da forma original, a devolução de parte da energia que foi acumulada na deformação. Restituição, nome justo. E pode ou não ocorrer a última fase, que é quando os objetos estão se afastando. Por isso é chamada de fase do afastamento. São as fases de uma colisão. Cara, não dá para acreditar, né, que quando isso aqui bate ali, né, ocorre tudo isso, né? Tu não acredita que o apagador deformou, o quadro deformou e voltaram à forma original, né? Meu, se tu filma com uma câmera que tira 50 mil fotos por segundo, aquela super câmera, cara, tu não vai acreditar como é que os objetos colidem no dia a dia. Digita lá no YouTube, tarefa. YouTube, tu vai lá e digita Golf, super câmera. Vão filmar com uma super câmera o cara dando uma tacada com aquele taco de metal, né? Naquela bolinha dura de golfe. Tu não vai acreditar o formato que aquela porcaria fica, cara, na hora que tu dá a raquetada. Porque uma bolinha de tênis é inteligível, né? Que ela fique bem deformada ao receber a raquetada, né? Tu consegue apertar com a mão a bolinha, né? Agora, quem já pegou uma bolinha de golfe na mão, cara, tu é um pedaço de osso, cara, é duro. Mas quando eu dou a raquetada com o taco de metal, uma pancada forte,
a bolinha se deforma, ela fica chata onde ela recebeu a atacada. E depois ela já volta à forma original. Praticamente tu recebe a bolinha e tu acha que não aconteceu nada com a bolinha, mas ela deformou e voltou à forma original. Mesmo quando deu um peteleco no aço da cadeira, tanto a minha unha quanto o aço deformam. Certo? Então, o mundo microscópico, ali, as deformações que ocorrem quando os corpos se chocam, o nosso olho às vezes não consegue perceber. Aquele programinha, a super câmera, é uma boa maneira de tu começar a visualizar o que é, né, os corpos colidindo. Cara, todas as colisões são sistemas isolados. O que é um sistema isolado mesmo? É aquele que não tem força externa. Se não tem força externa, o impulso vai dar quanto? Se a força é zero, o impulso vai dar quanto? Muito bem, 0 vezes o número é 0. E se o impulso é 0, quanto é que vai dar a variação da quantidade de movimento? 0. O que é variação? Final? E menos passa? Portanto, como toda colisão é um sistema isolado, toda colisão tem que respeitar quantidade de movimento inicial é igual a final. Toda colisão, esta equação pode ser usada, por se tratar de um sistema isolado. Porém, dependendo da maneira como a colisão acontece, eu vou classificar a colisão em 3 tipos. Ou eu vou dizer que a colisão é inelástica, ou eu vou dizer que a colisão é parcialmente elástica, ou ainda eu posso dizer que a colisão é perfeitamente elástica. A colisão inelástica eu acabei revisando, né? Nas entrelinhas. O que significa colisão inelástica? Exatamente, é os corpos que se chocam e permanecem grudados após o choque. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Corpos se chocam e grudam. Por exemplo, quando eu jogo dardo, né? Já brincaram de dardo? O dardo bate e gruda, né? Certo? Então o choque do dardo contra o alvo é um choque inelástico, porque eles permanecem grudados após o choque. Concorda comigo? Um tiro também, né? Quando o tiro não transpassa o alvo, também, né? A bala ficando aprisionada dentro do alvo é um choque inelástico. Vocês devem conhecer claro que vocês nunca viram isso acontecer e nunca fizeram, mas na minha época, cara, tinham pessoas tão retardadas que pegavam papel, molhavam no banheiro e jogavam no teto. É um choque inelástico famoso, né? Bate no teto e gruda. Tu acredita? Era uma coisa comum, quase diariamente tinha pedaços de papel grudado no teto do banheiro. É inacreditável, né, cara? Eu fico de dificuldade de processar isso. Não deve ser amada uma pessoa dessa, né? Não deve ter carinho. Os pais não devem beijar essa criança, fazer carinho na criança. Ai, meu filho, eu te amo. Aí ela deve ter uma revolta interna, pega papel, molha e joga no teto. Não acredito que existe isso. Ô galera, olha só, é falta de amor. Vamos amar as crianças que não vai mais acontecer. Choque inelástico, parabéns! É o choque onde não existe o afastamento. O que será que seria o choque perfeitamente elástico? Qual é o nome dele? Ele é perfeitamente elástico. Se afastam de mesmo modo do que se aproximaram. Seria o equivalente a pegar uma bolinha, soltar ela desta altura, ela bater no chão e voltar exatamente na mesma altura. Isso não existe na prática, né? Nós sabemos que essa bolinha não existe. Não, professor, tem um brinquedinho do meu irmão, que eu solto ele, ele bate no chão e volta no teto. Não, aí tu foi enganado, na verdade, é que aquele brinquedinho tem uma mola lá dentro. Tu primeiro pressiona a mola e coloca energia nela. Aí aquela energia foi colocada, né, de outra forma na mola. Aí quando tu solta o brinquedinho no chão, aquela mola dispara. E aí acrescenta a energia da queda, a energia da mola comprimida. Certo? Mas não existe uma esfera, um corpo feito de nenhum material que quando tu solta ele de uma altura, ele bate no chão e volta na mesma altura. Porque isso significaria que ele se chocou com o chão de maneira perfeitamente sem perder nada de energia. Só que tudo que tu joga no chão, tu escuta o barulho batendo, né? E só de ter feito barulho já mostra que perdeu um pouco de energia. Parte da energia se transformou em sonora. Então é óbvio que a bolinha já não pode voltar na mesma altura anterior devido à lei da conservação da energia. Eu lembro que tem um filme, né? Eu acho que é Flubbles, alguma coisa desse tipo, que o cara inventa um material lá que quando solta, ele bate no chão e ele aumenta de velocidade. É super elástico, não é? É perfeitamente elástico o choque. E aí quanto mais o objeto se choca, mais veloz ele fica.
totalmente, né, viola totalmente as leis da física. Professor, me dá um exemplo de choque perfeitamente elástico. Aquelas Não bolinhas. consigo. Pois é, aquelas bolinhas, mas depois de um tempo para. Por causa do atrito com o ar, e elas estão fazendo barulho também, está havendo uma perda de energia. Elas aquecem microscopicamente onde elas se chocaram. E aí eu transfiro energia mecânica para energia térmica, então está havendo perda de energia. Mas é quase perfeitamente elástico aquilo, tanto que demora a parar. Ótimo exemplo. O choque das moléculas de gás umas com as outras. Lembra que tem gás em volta da gente agora, né? Em cada centímetro quadrado da tua pele, tem bilhões de moléculas se chocando agora, nesse momento, contra cada centímetro quadrado da pele. Essas moléculas têm velocidades de até 7.000 km por hora, agora. Tu não escuta essas bolinhas se chocando, né? É um choque praticamente perfeitamente elástico. O choque entre as moléculas de um gás. O vestibular diz que sinuca, o cara vai jogar sinuca, as bolinhas batem. Diz que é perfeitamente elástico. Honesto isso? Pô, faz barulho, né, velho? Pelo amor de Deus, faz barulho. Parcialmente elástico. Se bateu e voltou. E não é essa situação bizarra perfeitamente elástica, que o único exemplo razoável é o choque entre as moléculas de um gás. Aí então quer dizer que é parcialmente elástico. Ó, afastou e fez barulho. Afastou e fez barulho, parcialmente elástico. Houve um pouquinho de perda de energia, mas os corpos se afastaram. Não dá para deixar só na teoria, nós precisamos do número. Nós precisamos matematizar esse conceito. Vamos trazer a nossa última fórmula, eu diria, do ano. A última fórmula do ano. Coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição. O que é o coeficiente de restituição de um choque, de uma colisão? Nada mais é que a velocidade de afastamento dos objetos após o choque, obviamente, dividido pela velocidade de aproximação antes do choque. Se eu faço essa divisão, e não precisa te preocupar com o sinal, vamos fazer essa divisão em módulo, eu vou ter o coeficiente de restituição. Qual é o valor do coeficiente de restituição para o choque inelástico? 0. Porque já que eles não se afastam, a velocidade de afastamento é 0. E 0 dividido por um número é 0. Então, o choque inelástico é aquele em que o coeficiente de restrição é 0. É o mais fácil, é o gostoso de resolver. Tu vai ver já no exemplo que eu vou reeditar. Adivinha qual é o coeficiente de restrição do choque perfeitamente elástico? O analfabeto. 1, porque esse eu disse que o afastamento é igual à aproximação. Quando eu divido esses valores iguais, resulta em 1. Então diga-mo, qual é o coeficiente de restituição esperado para um choque parcialmente elástico? Claro. Tu vê que legal, né? Como é lógico, né? Como dá para o aluno ir concluindo com o professor não, eu vomitar. Ó, é assim. Faz sentido tudo isso. Por isso que vingou. Porque se fosse uma ideia torta, alguém já teria descoberto. Botar dentro da ferida e a ideia teria sido trocada por outra melhor. Não que sempre as ideias boas vençam, né? Mas a tendência da ciência é essa. É permitir que as ideias se confrontem honestamente e que a melhor seja adotada. Certo? Hoje no mundo as coisas estão estranhas, né? Tem gente com ideias tortas que acabam conseguindo convencer pessoas que estão em momentos de fragilidade. Certo? Então, bizarro, né? O que temos visto na TV. Ideias tortas. Cara, é inacreditável, né, cara? 2015, as pessoas achando que a mulher é mais que o menos que o homem em algum quesito, né? Inacreditável. Ô, meus queridos, cara, a questão top de vestibular dessa área eu vou fazer contigo agora. Quando cai esse tipo de questão no vestibular, cara, tuas chances ficam boas, porque a maioria dos jovens nem chegou de repente a esse ponto. Não se esqueçam que nem todos estão em colégios particulares, conseguem ver a matéria até o final do ano. Cara, olha só, se tu tem matemática básica minimamente razoável, tu vai conseguir. Vamos estudar mais uma vez o choque entre corpos. Era carro antes, né? Meio mórbido. Vamos pensar em outra coisa, vamos pensar em bolinha de sinuca mesmo. Aliás, bolinha de sinuca. Vamos pensar de bola de futebol, bola de canhão. Não, canhão é meio mortal, né? Ah, esferas alienígenas, pronto. Ó, o corpo A e o corpo B, um deles tem 8 kg, o outro tem 2 kg.
O corpo B vai para a direita, não, para a esquerda, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Enquanto o corpo A vai para a direita com uma velocidade de 20 metros por segundo. E de repente, pá, bateu. Logo após a batida, minha pergunta é, imediatamente após a batida, que velocidade corpo A e corpo B adquiriram? Sabendo que essas esferas são feitas de um material que gera um coeficiente de restituição de 0,8. Cara, se isso cai no vestibular, é a tua chance de te diferenciar. É a tua chance de diferenciar. Pô, cara, eu não tenho a menor condição de fazer assim rápido. Eu vou demorar para fazer uma conta. Né? Se eu falei que é um desafio bom, é porque deve ter que fazer alguma conta, né? Pode até estar certo, mas eu não tenho essa velocidade toda. Como eu acabei de criar esses dados, eu não sei a resposta. Eu nunca fiz essa conta na minha vida. Não dá para fazer com carro isso? Sim. Só que o coeficiente de restituição de um carro vai ser bem menor. Vai ser 0,1. Isso se os carros não ficarem grudados após a batida, que também às vezes acontece. Certo? Então o coeficiente de restituição dos choques de carros de veículos é bem pequeno. E nós vamos entender por que isso. Galera, toda colisão, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Como tem o corpo A e o corpo B, o início tem a quantidade de movimento do corpo A e do corpo B. Após a batida, tem a quantidade de movimento do corpo A e do corpo B. Então, toda colisão, toda questão de sistema isolado começa assim. QI igual a QF. O que é QI? É a quantidade de movimento inicial. Se o sistema é feito de dois corpos, Q do corpo A mais Q do corpo B antes. É igual Q do corpo A mais Q do corpo B depois. Depois que o cara treinou um pouquinho esse tipo de questão, fica muito chato escrever essas duas primeiras frases. E o que é quantidade de movimento? Massa vezes velocidade do corpo A mais massa vezes velocidade do corpo B. Antes tem que ser igual a depois. Tu vê, né, cara? Eu já faço uma produção em série aqui para não infartar. Anos escrevendo essa frase, né? Tu imagina, a vontade, eu penso em morte nessa hora. Pra ti vai ser assim também, depois de meia dúzia, tu vai de novo choque, de novo a bomba explodiu de novo, o cara pulou da canoa de novo, o patinador empurrou o patinador de novo, o menino no skate empurrou o menino no skate. E aí, no terceirão, tu vai ficar puto. QI igual a QF. Q do corpo A mais Q do corpo B inicial é igual Q do corpo A mais Q do corpo B final. Uma hora tu aplica o foda-se, né? M vezes V mais M vezes V igual M vezes V mais M vezes V. Explosão de bomba, choque entre carros, patinadores se empurram, o skatista empurra, tiro de canhão, pulou da canoa, sistema isolado, quantidade de movimento inicial igual quantidade de movimento final. Ou seja, a matéria é ridícula, fácil, só que para aprendermos tem que haver tempo de contato, exercício, que é onde nós sabemos nosso ponto fraco, né? Vocês, quem está com dificuldade em física é porque estudou poucas horas ao longo do ano. É mesmo, né? Quanto tempo eu fiquei fazendo exercício de física? Uma vez ou outra antes da prova. Um dia antes da prova. Como é que eu queria aprender? Onde é que eu estava na cabeça? Essa é a análise que tem que se fazer, entendeu? A física não é difícil, não acreditem nessa balela, pai. A física que eu ensino para essa gurizada é ridícula. Se estudar, fica gênio. Tem galera lá da turma vizinha ali que é considerada genial no meio da turma. Porque são esforçados, porque botam a bunda na cadeira e estudam de verdade. Certo? Não é porque nasceram inteligentes, é que são esforçados. Então não se esqueçam disso. Até aí tá muito difícil? Não, né? Até aí foi bobinho. M vezes V, mais M vezes V, igual a M vezes V, mais M vezes V. Qual é a massa do corpo A? 8. Qual é a velocidade? 20. Qual é a massa do corpo B? 2. Tá fácil pra... E a velocidade? Não! Parabéns pela participação, mas é não! Yeah! É a parte foda, cara! Ninguém lembra disso no vestibular. Adrenalina na veia, tá nervoso. Se esquece que se um vetor é positivo para um lado, o outro vetor é negativo para o outro. Massa! É igual a massa. 8. Não disse que perdeu pedaço durante a batida, vou dizer que é a mesma. Massa! 2. Montei uma equação. 160 menos 20 é igual a 8VA mais 2VB. Quanto? 140 é igual a 8VA mais 2VB. Caramba, só que eu não sei nem VA nem VB, não dá para resolver.
Se os corpos tivessem grudado após a batida, tu aceita que VA e VB seriam iguais? Aí quanto é que seria 8V mais 2V? 10V, tá multiplicando, passa? 140 por 10? Se eles tivessem grudado, eles teriam adquirido a velocidade de 14, cada um deles após a batida. Mas eles não grudaram. Então não dá para terminar ainda. Vamos ter que usar o coeficiente de restituição. Deixa eu só apagar um videozinho aqui que minha câmera está entupida, coitado.